O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Por trás de cada porta que se abre, existe um trabalho que começa cedo. O cheiro do pão saindo do forno, os alimentos frescos chegando à mesa, a madeira ganhando forma, os sonhos gerando emprego e renda para as famílias. Histórias diferentes, mas todas fazem a região crescer. Com a Unimed, sua empresa conta com a confiança de quem nasceu e cresceu aqui. É gente da gente. Cuidar de quem trabalha dá mais segurança para quem empreende. Sua empresa também pode ter Unimed. Conheça as condições especiais dos 55 anos. Unimed Erechim. Te ver bem nos faz bem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que possui uma estrutura completa para te ver bem, para te ver com saúde e aproveitando a vida. Então, faça seu plano de saúde na Unimed Erechim. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. E o Instituto de Olhos Santa Luzia. Se você ainda não fez a sua consulta anual, chegou o momento, então é só entrar em contato pelo 3522-2267. Um time completo de médicos está à sua disposição para te oferecer o melhor tratamento oftalmológico. E hoje nós vamos falar de um problema que acontece em muitas empresas e ultimamente tem chamado muita atenção. Você já ouviu falar do burnout? Hoje está conosco a psicóloga Nadine Piloto Fabiani e ela vai nos falar sobre isso, nos explicar como acontece e o porquê acontece com muitas pessoas no cenário empresarial. Nadine, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, Sandra. É uma honra estar aqui mais uma vez, principalmente falando desse tema que é tão relevante, tão necessário e que nós estamos há 2 anos, principalmente, falando muito mais sobre ele, né? É verdade. Depois da pandemia, parece que os casos se intensificaram, né? Mas para a gente começar, burnout se diferencia clinicamente da depressão e da ansiedade generalizada porque tem muita confusão, né? Uma crise de ansiedade, uma depressão e realmente um problema que precisa ser olhado diferente.
Com certeza. Os sintomas, às vezes, eles são muito parecidos, por isso que as pessoas confundem. O próprio paciente, o próprio profissional confunde verbalizando sobre o seu sofrimento e muitos profissionais da área da saúde confundem também. Em junho agora, eu estava palestrando no maior evento latino-americano de práticas, né, de gerenciamento de estresse, que é o evento da ISMA BR. E eu falava muito sobre o burnout, né? O que a gente tem que ter de clareza. A depressão, a ansiedade são transtornos e que devem ser tratados. Mas os seus sintomas, eles são mais específicos do que o burnout, que não é só um sintoma isolado. O burnout não é da noite para o dia. Ele acontece, não é um cansaço pontual, não é um esgotamento pontual. Ele é algo que acontece durante muito tempo e chega um ponto que você não consegue mais ter forças, você não consegue mais ter energia e aí você acaba tendo burnout. E o principal ponto, quando a gente fala sobre ansiedade, quando a gente fala sobre depressão, são sintomas clínicos e que se referem a nós seres humanos em vários ambientes. O burnout é uma doença do trabalho. A depressão, a gente tem depressão como clínica, pessoa, né? Você não tem uma depressão do trabalho. E você não tem uma ansiedade, tu pode ter um comportamento ansiogênico em alguns momentos do trabalho, mas ela não é uma doença laboral. E o burnout é. Por isso que é tão difícil o diagnóstico, por isso que é muito mais complexo o tratamento e por isso que ele exige alguns mecanismos também diferentes para fazer com que a pessoa consiga realmente estar bem, estar em condições muitas vezes de voltar para suas atividades e se voltar para a vida. Porque o burnout é uma doença do trabalho, porém ele faz com que a pessoa pare de viver durante um período. Verdade. E também existe um risco muito grande na questão de diagnósticos. Existem já comprovações que têm diagnósticos errados que mascaram outras condições psiquiátricas que a pessoa está apresentando. Exatamente, exatamente. O burnout nunca pode ser feito a partir só de uma análise sintomática, tá? A gente só consegue fazer o diagnóstico do burnout com uma análise da história da vida da pessoa, de entender o momento dela pessoal e profissional, entender essa jornada, porque muitas vezes no burnout a pessoa perde o sentido do trabalho, perde o sentido da vida. A pessoa realmente ela se olha, ela não se percebe mais como parte daquele ambiente. Então nunca é feito somente com uma conversa, com uma consulta pontual com um psiquiatra, que é o principal profissional, o profissional mais qualificado para fazer o diagnóstico, mas muitas vezes ele passa por uma avaliação psicológica também. Tem alguns instrumentos, recentemente a gente tem um instrumento chamado eBurn, que é um instrumento utilizado por psicólogos e que ele é um instrumento que consegue nos ajudar a entender um pouco mais sintomas específicos de burnout naquele sujeito. Porque nós não tínhamos, Sandra. Nós nos utilizávamos da história e de testes de depressão e de ansiedade para entender. E comparando esses resultados com o discurso, com a fala do profissional e analisando questão de esgotamento, analisando as questões de sentido do trabalho, a gente conseguia fazer o diagnóstico. Hoje nós temos recursos. Então é importante que as pessoas que começam a perceber, principalmente, essa despersonalização, o se perceber assim, quem que eu sou? Né? Por que o trabalho não faz mais sentido na minha vida? Por que esse ambiente tem me feito mal? Tanto que o conceito de burnout, né, a gente fala a síndrome do queimado. Por que eu estou me sentindo nesse nível, desta forma? Aí a gente consegue fazer um diagnóstico melhor. Há 2 anos a gente vem falando muito sobre a NR1. E parece que as pessoas estão meio esgotadas com esse tema, com tudo que envolve. Isso tem aumentado os casos de burnout? Isso tem... Não que tenha aumentado os casos, Sandra, tá? O que tem acontecido é que a gente tem falado mais sobre isso, tá? Por mais que falar sobre NR1, eu me coloco na posição de empresários, né? É cansativo, tá cansativo. Eu acredito que a intenção, quando foi feita a atualização
da normativa, né, na normativa 1, nunca foi criar esse pânico que se criou. A gente falava lá atrás, né? Na minha outra ida, eu acho a Isma, e que eu falava que a gente tem que enxergar, às vezes, como oportunidades de melhoria, oportunidade que as empresas estão tendo para cuidar mais e melhor do bem mais precioso que elas têm, que são as pessoas. As pessoas são geradoras de resultado. Só que foi para um caminho não tão legal. Começou a se criar inventários, começou a se criar planilhas, começou a se vender cursos, começou a se vender plataformas. As próprias empresas de medicina e segurança do trabalho, sem saber como conduzir, começaram a ofertar coisas que não eram necessárias. Então, o que acontece? Virou em custo. Virou em custo para as empresas. E aí eu entendo o empresário. Nossa, mais isso, Nadine, eles me dizem. Agora, além de tudo que eu faço, ainda eu tenho que cuidar disso. Mas o que é importante, Sandra, a gente saber, e quem está nos ouvindo, que se vocês saírem da nossa conversa com isso, assim, vocês já sabem muita coisa sobre saúde mental. A NR1 não é sobre a saúde mental específica, não é sobre analisar clinicamente os teus colaboradores. A NR1 fala sobre ambiente de trabalho. E se eu melhoro o ambiente de trabalho, eu melhoro para mim enquanto empresário também. O ambiente de trabalho melhor, ele reduz a rotatividade, você reduz o absenteísmo, você reduz o presenteísmo, que é aquele grupo de pessoas que estão de corpo presente, mas não estão produzindo, não estão nem aí com o que está acontecendo. É aquelas pessoas que tu acha que tu pode contar, mas que tu não consegue contar, porque elas não estão envolvidas, não estão engajadas. Você consegue promover mais saúde, porque você previne muitas coisas. Então, a NR1, ela vem não para provocar negativamente, ela vem para ser um alerta de cultura de cuidado. Eu acredito que esse é o ponto, a gente poder se olhar um pouco mais. Por que as empresas fazem? Elas criam campanhas pontuais isoladas. Janeiro branco, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Só que isso, isoladamente, sem olhar para o todo, não funciona. Então, pensa comigo, eu tenho um custo para isso e mesmo assim meu ambiente não está bom e mesmo assim as pessoas estão afastadas. Por que será? Porque não existe a cultura de cuidado. Que é diária, desenvolver lideranças, cuidar do ambiente de trabalho, né? É como eu cheguei aqui, vocês me acolheram, me receberam, sentamos, conversamos, vocês me ofereceram uma água, cultura de cuidado. Qual é o problema de fazer isso nas empresas? Tu entende que às vezes o profissional é recebido como, só um pouco, espera. E ninguém gosta de ser tratado dessa forma. Ninguém gosta. Então, a cultura de cuidado, a gente sabe fazer. A gente sabe receber alguém bem na nossa casa, né? Com certeza. Quando a gente quer, a gente consegue. E a empresa é a mesma coisa. É verdade. Nadine, como esse esgotamento crônico, ele altera o funcionamento neurobiológico e cognitivo no cérebro? Isso é bem importante a gente falar. Muito importante. Vamos falar sobre neurociência um pouquinho, então, que também é muito bom falar. Muito bom. Pode ser um tema para um próximo bate-papo nosso. Vamos lá. O nosso cérebro, quando ele está em nível de estresse, a gente tem um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Só que não é só esse o problema. O problema é que a gente fica em estado de alerta. É como se alguma coisa fosse acontecer e o nosso corpo, o nosso cérebro, eles ficam o tempo todo em estado de alerta. E quando a gente está em estado de alerta, a gente tem uma redução cognitiva. Ou seja, a nossa função cognitiva de memória se reduz, a nossa função cognitiva de atenção concentrada, foco, se reduz e principalmente vamos ter uma redução de capacidade de inteligência. Tá, Nadine, mas aquilo, como é que tu não viu? Aquilo é óbvio. Primeiro, o óbvio tem que ser dito. Mas às vezes tu não vê o óbvio, Sandra, porque tu tá tão em estado de alerta, tão tenso, que você se perde no básico, no simples. Então, as alterações que nós temos quando estamos estressados, esgotados, e um dos diagnósticos do burnout, uma das premissas, é entender todos esses aspectos cognitivos, porque se já teve alteração nos aspectos cognitivos, que a gente consegue mapear, tem um histórico de uma perda de sentido do trabalho, tem uma fala sobre uma despersonalização. Eu me olho no espelho, eu não me vejo mais como Nadine,
pode ser os indicadores que eu preciso para o diagnóstico. É verdade, às vezes a gente não consegue enxergar isso também, né? Precisa de um Muitas auxílio vezes. Dentro da empresa de pessoas que estão conosco todos os dias para perceber alguns comportamentos que mudaram. Com certeza, porque o comportamento da pessoa que está em sofrimento, ele muda. Sabe o que acontece? A gente está muito egoísta, né? A gente olha para a gente e a gente não se preocupa com o colega que alterou o jeito de dar o bom dia. Mas, às vezes, a gente também está tão sobrecarregado com as nossas coisas, com as nossas metas, com a nossa rotina, que a gente mal tem tempo de olhar para a gente. Imagina se eu vou olhar para o meu colega. Imagina se eu vou me colocar no lugar de dizer, o que tu tem? Você quer conversar? E se ouve muitas pessoas falarem, cada um com os seus problemas, mas não é bem assim. Não é bem, não pode ser assim. A gente perde muita empatia com a dor do outro quando age dessa forma, principalmente no ambiente de trabalho. Nós passamos a maior parte do nosso tempo com os nossos colegas. Então, olhar para eles com cuidado é importante. Extremamente. A gente passa 1/3 da vida trabalhando, né? Então, assim, o ambiente que nós estamos importa. Os colegas, eles têm um peso gigante na nossa vida, positivamente e negativamente também. Porque o ambiente onde nós estamos, ele faz toda a diferença. Mas, por mais que estejamos com muitas atividades, com uma sobrecarga, a gente tem que voltar a aprender a ser mais ser humano, a se preocupar um pouco mais. Não é que a gente tem que sentir a dor do outro, né, Sandra? Mas é tentar entender, será que o outro não precisa de ser ouvido? Um abraço. Às vezes, um bom dia, ou um tá tudo bem. Às vezes é só uma forma de você se aproximar. E se a pessoa não quiser falar, tá tudo bem também. Às vezes, ela só tem que se sentir importante. Mas no corre nosso, a gente não dá nem esse espaço, né? É verdade. Muito bem, nós estamos apresentando nosso programa Viver com Saúde. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos. Cuidar da saúde envolve decisões importantes. E quando o médico solicita uma ressonância magnética, escolher onde realizar o exame merece a mesma atenção. No Centro de Diagnóstico por Imagem do Complexo Hospitalar Unimed Erechim, você conta com o equipamento 3 Tesla, uma tecnologia que une imagens de alta definição, equipe qualificada e atendimento acolhedor do início ao fim. Mais precisão no diagnóstico, mais segurança para o paciente. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. Lito Santa Mônica, onde a inovação encontra a experiência. Na Lito Santa Mônica, a litotripsia extracorpórea é sinônimo de precisão absoluta. A litotripsia extracorpórea funciona por fragmentação e eliminação de cálculos renais, aliado à tecnologia de ponta. Inovação para oferecer tratamentos não invasivos, sem internação e com o suporte do corpo clínico e equipe técnica altamente qualificada. A melhor infraestrutura tecnológica da região e com mais de 20 anos de experiência. Disponível para você através do seu convênio. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Ernesto Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Lito Santa Mônica, qualificando sua vida. Rua Itália 878. Telefone 2107-0500.
No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. A sua alimentação é importante para o Master, então faça suas compras de mercado no Master, produtos de alta qualidade, produtos selecionados que vão garantir uma boa nutrição para o seu organismo. E também a Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui equipamentos que utilizam a inteligência artificial. E a Comar Logística que está conosco e também em várias cidades do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos falando sobre o burnout com a psicóloga Nadine Piloto Fabiani. Esse assunto é bem importante porque às vezes os seus filhos chegam em casa, o seu marido chegou em casa estressados e você não entende as reações. Então é bom entender de que forma você se direciona e de que forma você pode ajudar. Porque em casa a gente ajuda muito também, né? Demais. O ambiente em casa faz diferença. Toda a diferença, toda a diferença. E às vezes o manejo do estresse, ele começa em casa. Porque a gente também não tem tanto tempo para conversar e a gente não tem muita paciência. E a gente perdeu muito isso. Os casais perderam. Daí nós falávamos antes, né, Sandra, da pandemia, a quantidade de casais que acabaram se perdendo durante a pandemia e pós-pandemia não conseguiram resgatar. Porque durante a pandemia a gente teve que ficar mais tempo juntos, né? O que gerou uma estranheza bem grande em muitos casais. Que não era viam. Exato. E pós-pandemia a gente precisou retomar algumas coisas, a gente precisou alinhar algumas questões. E muitas vezes não é que é o papel da mulher de chegar em casa antes, receber o marido, não é mais assim que funciona. Mas é quem vem antes, faz o possível para receber quem vem depois bem. Às vezes, antes de perguntar, comprou pão, foi no mercado, de você dar um abraço e dizer como foi teu dia. É como nós, com nossos filhos, eu tenho 2 pequenas em idade escolar, né? E eu pergunto todos os dias, como é que foi o dia de vocês? Como é que foi a tarde de vocês? Eu não pergunto o que vocês aprenderam. É isso aí. Então, às vezes, a gente receber a pessoa diferente, né? Quem tem o hábito, recebe com um chimarrão. Quanto custa isso? Eu não tenho esse hábito, mas eu posso receber com um abraço, posso receber com um sorriso. Eu posso criar um ambiente já gostoso para que seja bom. Porque, mais uma vez, o burnout é uma doença do trabalho. Mas a nossa casa, Sandra, ela pode ser refúgio, ela pode ser farol, como a gente fala, né, de nos iluminar, mas ela pode ser o pior lugar do mundo. Dependendo, tem muitas pessoas que entram em esgotamento porque elas acabam ficando horas e horas e horas e horas no trabalho, a tal ponto de quase não dar conta, porque elas não querem voltar para casa. Então, o que eu tenho feito com a minha vida? De que forma que eu tenho vivido bem ou eu só estou sobrevivendo? Verdade, uma reflexão aí que fica para todos. Quais são as práticas corporativas modernas e sutis, como metas intangíveis, disfarçam e alimentam o burnout? Que às vezes o nosso chefe também cobra resultado e a gente vive em cima de resultado e isso está adoecendo as pessoas. Um dos indicadores, um dos princípios do burnout que a gente sempre olha nas empresas, né? É o quanto o sistema organizacional, o negócio em si, muitas vezes cria situações de adoecimento. Metas. Nós temos muitas empresas aqui na nossa região que têm PPR, participação nos lucros, né? Mas tem muitas que quase não conseguem distribuir, porque a meta é inatingível, né? A gente tem o nosso comércio. Nosso comércio melhorou muito, mas muitas vezes as metas que se coloca de comissionamento, né? Elas são muito difíceis de se conseguir. E a gente tem um sofrimento e quase assim uma loucura das pessoas venderem, porque senão elas não vão conseguir ter um salário digno, né? As farmácias têm isso.
meta de venda de genérico, de similar, de material de higiene pessoal. Então, quando isso é tratado de uma forma saudável, não existe problema nenhum. Não é porque tem comissão que vai gerar adoecimento, não é porque tem meta que vai gerar desconforto, mas o excesso disso, mais um excesso de sobrecarga, mais um excesso de má gestão, acredito que esse é o ponto, Sandra. Não é a meta, é como essa meta é passada. Não é sobre uma cobrança pontual que, meu Deus, vai se tornar um assédio, não. É como esse líder, ele conduz, ele acompanha no dia a dia a sua equipe. Ele chama só para chamar atenção ou ele chama para acompanhar? Porque às vezes eu estou tão preocupado só em ver números que eu esqueço que por trás de uma planilha tem um indicador que é o ser humano. É verdade, ele tem limites. Exato. E a gente precisa respeitar o limite de todo mundo e nem todo mundo responde da forma que a gente gostaria. Alguns são mais lentos, outros mais acelerados, outros alimentam quietos, outros são mais de falar, de expor. Então, tudo isso tem que ser analisado, não importa o tamanho da empresa que a pessoa tenha. Com certeza, as pessoas são diferentes e elas exigem olhares diferentes. Eu tenho falado muito nos meus desenvolvimentos, né, com executivos e com líderes, que a liderança não é para qualquer um. E que por mais que isso incomode, você quer ser líder, você quer ser um executivo, você vai precisar olhar para as pessoas. Você vai precisar tratar as pessoas de forma diferente. Não é tratar valorizando uns e desvalorizando outros. É que nós temos necessidades diferentes. Aquilo que para mim pode ser um elogio, para ti pode ser uma crítica. O que para mim é um cuidado, para ti não faz sentido nenhum. E como é que eu vou saber? Eles me perguntam. Perguntando? Se aproximando das pessoas, tentando entender um pouco mais, mas isso dá trabalho. E quando eu consigo acompanhar mais, quando eu consigo estar mais presente de presença física, não é presente de dar um mimo. Um mimo, ele não substitui a tua fala. Não adianta, vou dar um exemplo, agora Setembro Amarelo, né? O mês de conscientização à prevenção e combate ao suicídio. Sandra, as empresas estão mais preocupadas em comprar um mimo e mandar fazer um mimo, um card com ouro branco, do que reunir as suas pessoas e falar o quanto a vida delas importa. Que é uma coisa tão simples, né? É tão simples, não custa nada. Custa o tempo. E aí a fala que a gente mas não dá tempo. Dá. Para aquilo que é importante, dá tempo. Para aquilo que importa, a gente consegue tirar um tempo para. Verdade, a gente tem que aprender a ouvir. E de que forma é a mentalidade de quem superou o burnout em relação ao sucesso profissional? Ele age diferente? Totalmente. Primeiro que o burnout é uma das doenças, vamos chamar assim, porque é uma doença do trabalho, das mais difíceis de tratar, tá, Sandra? A primeira coisa que se faz quando é feito o diagnóstico é o afastamento da pessoa do ambiente de trabalho. É a primeira coisa que não tem outra coisa. Vai para psicoterapia, vai para medicação na maioria dos casos, mas precisa existir um afastamento, tá? Até para a pessoa conseguir se reconectar. E depois eu preciso devolver o sentido do trabalho para essa pessoa, porque a maioria das pessoas consegue retomar. Às vezes não naquele ambiente, às vezes não naquela profissão. A gente tem vários exemplos, né? A Isa Camargo estava comigo na ISMA, né, palestrando, e ela saiu do jornalismo, né? E hoje ela é escritora, ela é palestrante, ela segue nos palcos, mas em outros palcos. Ela mesma fala, ela não conseguiria voltar para o jornalismo. Mas a gente tem casos de pessoas, tem um empresário muito conhecido de uma rede de farmácias, que ele teve burnout, né, mesmo sendo executivo, e ele conseguiu reinventar a própria história dele. E ele conseguiu voltar e hoje ele conduz maravilhosamente bem a empresa. Mas ele precisou sair para depois voltar. Então, o burnout, ele nos força a tentar nos reconectarmos com nós mesmos, né? A gente tem que entender que o trabalho precisa fazer sentido. Qual o legado que eu quero deixar? Que marca eu quero deixar? Qual é o propósito do meu trabalho? Por que a gente acorda todos os dias para ir trabalhar? Não pode ser só para pagar conta.
Não. Não pode. A gente tem que ter um motivo a mais. Tem que ser fundamental, né? Exato. Pois é, a pessoa teve um burnout, ela vai precisar voltar para o seu ambiente de trabalho depois de um período de tratamento. De que forma a equipe vai receber ela também, para que ela se sinta, opa, eu estou acolhida aqui. É aqui o meu lugar, para que ela tenha aquela sensação de pertencimento. Eu acompanhei alguns profissionais de empresas e acompanhei 3 bancários. Foi uma experiência muito rica para mim. Acredito. E vou te falar que o ambiente importa muito. O ambiente, receber essas pessoas de um jeito acolhedor, respeitoso e simplesmente olhando para a pessoa naquele momento, naquela circunstância e não no passado. E a gente, às vezes, eu mesma, nesses lugares que eu acompanhei, eu fui pessoalmente, eu preparei o ambiente, eu preparei o gestor para receber esse profissional de volta. E esse profissional, ele não tem que ser tratado, como a gente fala aqui, a pão de ló. Não é isso, não tem que ser recebido. Não. Né? E eu preparo as pessoas para não se vitimizarem também. Ó céus, ó vida. Não. É um novo capítulo da tua história. Então chega de cabeça erguida, olhando para frente. Mas a orientação que a gente dá para as empresas é evitar perguntas do tipo, ai, me fala como foi esse período em casa, ai, me conta mas como é que tu deixou chegar nesse nível. Então, assim, ó, é a gente fazer as pessoas olharem para frente. Em vez de perguntar como a pessoa estava, perguntar, desejar boas energias daqui para frente. É fazer planos para o futuro e não falar do passado. Não falar do passado, não é colocar uma pedra nessa, Sandra, não é entender que não teve história, mas é entender que aquela história já foi resolvida, ela já foi elaborada. E se ela está em processo de elaboração, não é ali no ambiente, na retomada que tu vai tratar. Então, o papel das empresas é de receber de forma respeitosa, acolhedora, sem julgamento, sem suposições e simplesmente a pessoa iniciar um novo capítulo. Não é seguir. Não é, não, vamos continuar aonde parou. Não, aonde parou, parou. A gente vai ter que começar um novo capítulo. Muitas vezes num novo cargo, muitas vezes num novo setor. Em muitas situações a pessoa não consegue voltar para aquela empresa. Então ela mesma solicita o desligamento, inicia uma nova história num outro local, com outras pessoas. Então isso é totalmente possível hoje em dia. E vai dar uma mudada de chave na cabeça da pessoa, né? Porque às vezes o que ela precisa é fazer isso, tomar uma decisão de mudar de onde ela está. Aquilo já não pertence mais para ela. Exato. Cabe a gente entender isso também, né? Com certeza. A gente precisa entender quando devemos continuar e quando a nossa rotina merece uma pausa ou merece novos olhares. É verdade. Nadine, obrigada por você estar mais uma vez aqui falando de uma forma tão leve, serena, tranquila sobre o burnout, que a gente possa ter te ajudado de alguma forma a entender um pouco mais, entender as tuas emoções dentro dos teus negócios, com os teus colaboradores, cuidar da tua saúde, porque é saúde mental e a gente precisa olhar com atenção. Obrigada. Muito obrigada, Sandra, e contem comigo como sempre. Obrigada. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção,
da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados, o valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos.